Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aí de morfodinâmica. Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai começar a ver as transformações das ondas em águas rasas, tá? Especificamente do Scholem. Eu vou fazer um vídeo para cada transformação. Hoje a gente vai fazer a introdução geral e vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o Scholem, ou empolamento. Tá? Então, vamos lá. Então, lembrando, né, vocês estão carecas de saber, quando as ondas elas são geradas lá em águas profundas e vão se deslocando em direção às águas rasas, quando elas chegam naquela posição onde H sobre L é menor que 1/4 ou a profundidade vai ser menor que 1/4 do comprimento de onda, as ondas elas começam a sentir o fundo, ou seja, aquele movimento orbital que as ondas geram quando estão passando na superfície do mar, aquele movimento orbital ele ocorre por toda a coluna d'água e encosta no fundo. Então, a movimentação das partículas de água, ela é influenciada pelo fundo e isso influencia na propagação da energia de onda, tá? Essa interação com o fundo, ela vai causar alterações na celeridade, na velocidade de grupo, no comprimento e na altura da onda, tá? É muito importante vocês lembrarem que o período nunca muda, tá? O que muda das características da onda vai mudar comprimento de onda, vai mudar altura e amplitude, vai mudar a velocidade de propagação, a celeridade, né, velocidade de grupo, mas nunca vai mudar o período permanece o mesmo. Tá? Então, vamos voltar só para o último slide da nossa aula anterior. A gente terminou a aula de revisão de ondas com esse slide aqui que falava sobre a energia das ondas, né? Que a gente tem aqui uma equação que vem da integração da equação de Bernoulli, que ela abrange aqui tanto a energia potencial quanto a energia cinética das ondas, tá? Mas aí no final a gente tem isso aqui, ó. Essa equação nos interessa. Deixa eu pegar uma canetinha. Essa equação nos interessa. A equação da energia das ondas, tá? Que está diretamente relacionada, a gente tem aqui, ó, ρ é densidade da água, G gravidade, vezes meio, vezes a amplitude ao quadrado. Tá? Essa é a equação que a gente usa. Ela pode estar também na forma de altura, mas aí é 1/8, mas é muito mais comum a gente usar ela usando com relação à amplitude, tá? Então, o que é interessante, o que é importante aqui? Na equação da energia de ondas, a única variável, a única coisa que muda é a amplitude. Então, a energia de ondas ela é diretamente relacionada, dependente simplesmente da amplitude ou da altura dessa onda. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa muito importante, vamos falar um pouquinho sobre representação, tá? Quando a gente vai representar as ondas para falar de energia e de transformação também, a gente representa duas questões, tá? A gente representa as frentes de onda, que são essas aqui que estão mais em verde, que elas são paralelas às cristas das ondas, ó, aqui a gente tem um swell bem lindo, e a gente representa as cristas de onda, isso são representações, isso não existe de verdade, tá? Mas a frente de onda é paralela à crista. E os raios de onda, eles são perpendiculares à crista. Eles estão meio relacionados com o caminho que essa onda, que essa porção de onda está fazendo em direção à costa, tá? São os raios de onda. E sempre que a gente vai representar a onda, ó, a gente distribui os raios de onda de maneira que a quantidade de energia, a distribuição aqui em águas profundas, né?
eles são igualmente espaçados para que a quantidade de energia que tenha entre os raios de onda, aqui nesse espacinho que a gente vai chamar de B no próximo slide, seja a mesma. Energia de onda aqui, ó, nessa frente de onda, entre esses dois raios, é a mesma, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vai ser importante daqui a pouco, tá? Outra coisa que é importante a gente saber é o conceito de fluxo de energia, tá? Ou potência da onda. Então, o fluxo de energia é a taxa na qual a energia da onda é transmitida em direção na direção de propagação do trem de ondas. Então, o fluxo de energia, que é o P, ele é a energia relacionada com a propagação do trem de ondas, que é a velocidade de grupo, tá? Então, E vezes CG. E muito importante é que normalmente, né, em várias das nossas transformações, esse fluxo de energia, ele se conserva, tá? Então, isso é importante também. Então, vamos falar das transformações. A gente tem 4 tipos de transformações que a gente vai falar. A gente vai falar do empolamento, ou Schouling, que é a aula de hoje. A gente vai falar de refração, difração e dissipação por fricção, tá? Os 3 primeiros aqui, que é o Schouling, a refração e a difração, elas são modificações que mantêm o fluxo de energia. O fluxo de energia se mantém constante, tá? E a gente está falando de ondas que estão se propagando de águas profundas em direção às águas rasas. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma alteração na profundidade, né? Elas estão vindo de águas profundas para águas rasas. E vocês sabem que em águas rasas, a velocidade de grupo, ela é diretamente dependente da profundidade. Então, se essa onda está indo de uma água mais profunda para uma água mais rasa, CG, que é a velocidade de grupo, ela vai ser alterada. E essas alterações, elas vão ser compensadas com alterações na energia para o fluxo de energia ficar constante. A gente vai falar bastante disso, vocês vão entender, tá? Então, nessas 3 tipos de modificação aqui, nos 3 primeiros que a gente vai falar, a gente tem o fluxo de energia constante. Já na dissipação por fricção, não. A dissipação por fricção, a onda ela perde energia por interação com o fundo, por fricção com o fundo, por atrito, né? E essa perda de energia, ela vai ser refletida, né? A energia vai diminuir. Então, a gente sabe que, né, a energia de onda, a única variável que tem, né, na equação da energia de onda é amplitude, né? Ou altura. Então, ela vai perder a altura por conta da fricção, tá? Mas hoje a gente vai falar de Schouling. Então, vamos aqui, ó, a gente tem aquele espacinho, como se a gente tivesse aqui 2 raios de onda, né, aqui à frente, e a gente tem esse espaço aqui, essa distância entre 2 raios P, tá? Então, a gente pode dizer que o fluxo de energia, que é quando a gente tem a conservação do fluxo de energia, a gente tem a energia vezes a velocidade de grupo numa determinada distância, numa determinada área, podemos dizer assim, tá? E esse fluxo de energia tende a se conservar, né? Então, isso aqui o P, ele é constante. Então, variações em qualquer um desses termos, ou em CG, ou na energia, ou na distância entre os raios de onda, vai ter que ser compensada com alguma variação nos outros termos para que o fluxo de energia seja constante, tá? E aí, lembrando sempre que variações da energia vão refletir em variações na altura ou na amplitude, e variações de CG estão relacionadas a variações da profundidade, tá? Então, se o B é constante, ou seja, a distância entre os raios está permanecendo a mesma e essa onda está vindo de água profunda para água rasa, ó, com B constante, a gente está tendo uma diminuição na profundidade, então uma diminuição de CG, isso aqui é constante, e aí
para compensar essa diminuição do CG e manter o fluxo de energia constante, a gente vai ter que ter um aumento da energia de onda, que vai ser um aumento da altura de onda. Esse processo de aumento da altura de onda para compensar a desaceleração do trem de ondas por conta de uma profundidade menor é o que a gente chama de shoaling ou empolamento. Tá? Então a gente tem a desaceleração da parte da onda que está mais rasa, e aí essa desaceleração é compensada por um aumento na altura de onda. Tá? Então, ó, a velocidade de grupo em águas rasas é raiz de GH, né? O fluxo de energia relacionado ao shoaling se mantém constante, e aí as alterações em CG, porque H está diminuindo, CG está diminuindo, elas têm que ser compensadas com alterações na energia, que estão relacionadas à amplitude, né, altura, que vai ter que aumentar, tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha, bom demais esse esqueminha, que mostra, olha só, a gente tem as ondas aqui nas águas intermediárias e águas rasas, tá? E aí aqui depois da quebra, tudo diferente. Mas aí a gente tem aqui ó, os comprimentos de onda e as alturas. O que vai acontecendo com a onda enquanto ela está indo em direção a águas rasas? É fácil de entender, porque como o CG está diminuindo, porque ele depende da profundidade e a profundidade está diminuindo, essa parte aqui da frente da onda, ela meio que atrasa, ela vai andando cada vez mais devagar. Só que essa parte da onda aqui de trás, ela está mais rápida. Então, é como se a onda meio que se empilhasse, ela se aperta, essa parte atrás, a parte de trás está mais rasa, o que acontece? Ela se espreme, aumenta a altura, né? Para compensar essa desaceleração, mas além do aumento na altura, o que acontece? O comprimento diminui. Percebam que o comprimento da onda aqui em águas mais profundas, aqui em águas intermediárias, ele vai diminuindo, ó, L2 é menor que L1, L3 é menor, L4 é menor ainda. Ele vai diminuindo enquanto vai indo para a zona de águas rasas. Essa onda ela vai sendo espremida por ela mesma, porque aqui ela está andando mais devagar e aqui ela está andando mais depressa. Tá? Então, como a velocidade de grupo diminui, o comprimento diminui e a altura aumenta. O que aumenta também é a relação altura-comprimento, que é a esbeltez. A onda fica mais esbelta, mais magricela e alta com relação à onda que está em água mais profunda. Certo? Então, esse é o shoaling. Aí um exemplo bem legal que é a questão das tsunamis, né? Porque tsunamis, elas são ondas geradas em águas profundas, só que elas são ondas extremamente longas. Então, são ondas extremamente longas que, por ter milhares de quilômetros de comprimento, elas se comportam como ondas de águas rasas mesmo em profundidades muito grandes, tá? E aí, quando essa onda, e aí lá onde ela é formada, lá nas águas profundas, com comprimento de onda muito gigantesco, a altura delas não é tão gigante assim. Só que essa onda ela vai se deslocando sobre uma plataforma que vai ficando cada vez mais rasa, e aí ela está sofrendo empolamento desde sempre, desde que ela está se deslocando para uma região mais rasa. Então, ela vai diminuindo o comprimento de onda aqui e aumentando a amplitude, porque a velocidade, a CG da tsunami, né, velocidade de propagação, velocidade de grupo, ela é função da profundidade. Então, ela vai atrasando como uma onda de gravidade e vai aumentando a sua altura e diminuindo seu comprimento. Só que esse processo é muito intenso, porque a gente está falando normalmente aqui de empolamento de uma onda de gravidade, acontece ali a partir dos 30 metros, 20 metros, depende da onda. Aqui a gente está falando desde os
3.000 metros, 5.000 metros de profundidade, essa onda está empolando, sofrendo shoaling, até que quando ela chega ao ponto de quebrar e chega na costa, ela tem uma altura muito absurda. Isso não, tá? Então é uma onda de água rasa que sofre empolamento desde lá da sua formação até alcançar a costa. Por isso que lá na onda de formação em águas muito profundas, a altura é relativamente insignificante com relação à altura que ela chega em águas rasas, ali perto da costa. Mas sempre está em águas rasas, mas perto da costa. Por quê? Porque o empolamento é muito intenso. Tá? Aí a gente tem o coeficiente de shoaling, tá? Que é a relação de quanto que uma onda vai sofrer de shoaling. E esse coeficiente de shoaling, ele está relacionado a H0. Sempre que a gente tem esse índice 0 aqui, é o inicial, tá? Então, H, que é a profundidade final, sobre H0, vai ser igual aqui, ó, a raiz quarta de H0 de profundidade. Isso aqui é a altura e aqui é a profundidade, tá? Hzão altura, Hzinho profundidade. Então, a altura final sobre a altura inicial vai ser a raiz quarta da profundidade final, inicial sobre a profundidade final, tá? Então, vai ser a variação da altura relacionada com a variação de profundidades. Aí, só para ter um exemplo, aqui a gente tem uma relação aqui da profundidade com comprimento de onda. Então, aí eu classifico aqui ondas de águas profundas, ondas de águas intermediárias e ondas de águas rasas, tá? E aí a gente tem aqui no eixo Y o KS, que é o coeficiente de shoaling, tá? Então a gente tem, como o coeficiente de shoaling ele depende da uma onda mais longa, uma onda com uma altura maior, ela vai ter um coeficiente de shoaling, porque a profundidade vai variando, né, mais intensamente aqui, e aí as ondas longas, elas têm um coeficiente de shoaling maior, de 1,5 a 2, ó, a partir de 1,3 aqui nesse gráfico, do que as ondas, a onda de águas profundas praticamente não tem coeficiente de shoaling, porque, ó, quando o coeficiente de shoaling é 1, é porque não mudou a variação. Não mudou a altura de onda, tá? Então, maior que 1 aumenta a altura de onda, menor que 1 diminui a altura de onda. Então, aqui em águas intermediárias indo para as rasas, a gente começa a ter o shoaling, mas que ele vai ser intenso mesmo quando a gente tem águas rasas, ondas longas. E aí tem mais um aspecto do shoaling que a gente pode levar em consideração, que é a questão da interação onda-corrente, né? Quando a onda ela está indo contra o fluxo médio ali da corrente, tá? A gente tem uma diminuição no comprimento, meio que um atraso dessa onda e um aumento da sua altura. Isso muito similar ao que acontece quando a gente está indo para uma água mais rasa mesmo, tá? Então, essa diminuição do comprimento por conta da interação da corrente com essa onda faz com que a gente tenha o aumento de altura e também empolamento, tá? E a situação oposta também acontece, tá? Quando a gente tem a onda a favor do fluxo médio, a gente tem um aumento do comprimento da onda, né? A onda que era mais esbeltinha fica mais assim, se a onda tá indo nessa direção e o fluxo médio também. A gente tem um aumento do comprimento e diminuição da altura, tá? Então, é um empolamento negativo, um coeficiente de empolamento negativo, certo? Esse processo aqui é muito comum da gente ver ali nos moles, é bem clássico, vou desenhar aqui. A gente tem a saída dos moles, né, para quem faz saída aí de campo, de barco, de laros, muito. Aí a gente tem o fluxo de vazante da lagoa, certo? E a gente tem as ondas, muitas vezes, né, muito comum a gente tem onda de sudeste, e a gente tem as ondas vindo na direção oposta ao fluxo de vazante. É muito comum quando a gente sai aqui na boca dos moles, pegar um mar alto, umas ondas chatas, muito balanço, e aí depois saiu dessa zona de influência, o mar tá tranquilão.
Por quê? Porque essas ondas que estão chegando aqui na beirinha dos moles, elas estão interagindo com essa corrente de vazante aqui, com esse fluxo de saída da lagoa e sofrendo esse processo, tá? As ondas estão indo numa direção, as correntes em outras, e aí essas ondas elas são empoladas, elas são empilhadas, né? Ela é espremida, o comprimento diminui e a altura aumenta. Por isso que a gente tem aquela zona chata da saída ali dos moles por causa disso. As ondas indo numa direção oposta das correntes interagindo e aí ficando com uma altura maior por conta dessa diminuição do comprimento pela força da corrente que está vindo no sentido oposto. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de Schouling. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, postem ali no fórum, me perguntem, me dêem um feedback, ver se vocês estão gostando, estão entendendo. E até a próxima!